Olha, são 42 anos de... 42 não, né? 43 minutos das 8 horas. 8h43 agora, são 52 anos de Balneário Camboriú. E eu me recordo assim com muita saudade quando lá o Balneário Camboriú completou 18 anos. Nós chamamos esse cidadão, disse Isaac de Borba Correia. O que a gente dizer? Ele já era um historiador, já era um apaixonado pela história, não apenas de Balneário Camboriú, mas de Camboriú e da história catarinense, por consequências. O que nós podemos fazer aqui? Eu acho que da minha carreira de rádio, que já não é pequena, também demanda um bom tempo, são mais de quase 45 anos, foi o melhor programa que eu fiz, viu? Porque a gente trouxe, Isaac, bom dia, está conosco aqui, a gente trouxe naquela ocasião, né, pessoas que eram ainda testemunhos vivos, né, da história de Balneário Camboriú, a história de como Balneário Camboriú começou, mas também na transformação que Balneário Camboriú estava passando naqueles idos lá de 1982. 83, né? Bom dia, Isaac. Bom dia, cara. Que bela lembrança, hein? Foi o primeiro programa que nós fizemos, né? Sim, da história do Balneário Camboriú. Eu, né? Ainda não tinha publicado o livro ainda. Não tinha saído o livro. Não. Muito tímido. Acho que foi o primeiro programa que eu fiz também na vida. Poxa, aqui. E sim, ainda não tínhamos boas informações, mas naquele tempo nós tínhamos uma coisa que hoje a gente não tem mais. Que foram esses testemunhos. O seu Saturnino Caldeira, Opa. Que foi o mais antigo. Nós temos, quem sabe tem essas fitas gravadas ainda, será que Eu não sei, infelizmente. Nós temos o testemunho dele, foi o primeiro carpinteiro da Praia de Camboriú, construiu o primeiro hotel. Ele aprendeu com o carpinteiro que construiu a igreja de Santa Marta da Barra. Agora tu veja só, né? Tivemos o seu Loca Cambriú, também que tinha uma memória incrível, e gravamos esses testemunhos, nós temos isso gravado, e a minha fita eu doei para a Universidade Federal e não sei o que aconteceu. A fita do programa, na realidade, ficou com o acervo da Rádio Camboriú. A gente naquela época depois foi trabalhar numa emissora que era do grupo da Camboriú lá no Paraná, em São Mateus do Sul. Nós deixamos a fita porque foi um programa tão gostoso, de tantas lembranças, que era só adaptar e todo ano dava para repetir, né? Incrível. Bom, é assim mas a nossa memória continua, né, Opa, Isaac? Isso que é importante, bom. né? A nossa memória continua. Eu digo assim, o Isaac eu considero o grande historiador da nossa região, de Balneário Camboriú e Camboriú, principalmente. Eu cito aqui, sempre gosto, pela paixão que tem com a história, o Knaben, o próprio Chedid, né? E tem outros tantos também, que cada qual fazendo a sua parte de lembrança, de juntando documentos. Eu fiz a doação, eu estava contando aqui, fiz a doação agora há pouco pro acervo histórico de vários volumes encadernados do Jornal Sol de 1974, 76. Inclusive, quem cedeu para nós foi o Luiz Vilmar de Castro, que tinha comprado lá do seu Jaime Mendes, da família do Mendes, o título Sol, e estava na casa dele, trouxe para mim, e eu também não tinha de guardar, vou dar para quem pode preservar, que foi para o arquivo histórico, né? Bom. Isso é bom, né? Agora, qual é dessa história toda? Por exemplo, nós temos essa experiência de ter convivido nessa fase de transição. Eu vi que você está escrevendo agora sobre a história da construção civil de Balneário Camboriú. A história da construção civil tem a ver com a história da cidade em si, né? Sim. Balneário Camboriú é praticamente a história da cidade. Fui contratado pelo Sinduscom para fazer a história, e foi muito gratificante porque aprendi coisas novas, informações diferentes, e que vão contribuir muito para a história da cidade. É ali que começa realmente a nossa história, a construção civil. E conseguimos, talvez, resgatar a cidade que tem a história, a sua memória construtiva mais bem resgatada, até porque você bem apropriadamente me apelidou de Matusalém, e a gente está aí acompanhando a história da cidade. Então, praticamente eu acompanho a história da construção civil, né? Porque o primeiro prédio na Avenida Atlântica eu já era nascido, então tu vê que é um Matusalém mesmo, né? Nós somos testemunho ocular disso, e por isso que eu acho que saiu um trabalho bom. Eu me lembro quando cheguei para cá, no estado, no Brasil, o Imperatriz, por exemplo, da construtora Garchudes, era grande. Foi o edifício que mais tempo permaneceu com esse status, de o maior de Santa Catarina. Mas já desde... A Praia de Camboriú sempre foi top. Desde que ganhamos esse título de cabeçudas.
O primeiro registro de turismo no litoral catarinense é Penha. Tá? Depois... Na Armação? Depois, isso a gente tem registro para lá, para 1900, uma família saiu de carroça de Blumenau para veranear. Não tinha, depois foi cabeçudas, mas não tinha ainda o objetivo de lazer. Era para tratamento de saúde. E nesse livro da história de Camboriú, eu me deparei com duas pessoas importantes da história da construção civil que vieram para cá para tratamento de saúde. Um foi o seu Osho Nicolau, certo. Né? Ele era lagiano, né? Ele e o filho tinham um problema de saúde do pulmão e vieram para cá. O Jamil, será? O Jamil. O Jamil, falecido Jamil, né? Falecido Jamil. E também o seu João Antônio Braga, por causa do filho dele, o Braguinha, daí também veio para cá, ele como corretor de imóveis. Então, isso temos diversos exemplos de pessoas que vêm para cá para tratamento de saúde. Se você olhar fotografias antigas de cabeçuda, você vai ver o pessoal de terno e gravata na praia. Sim. E vim para tratamento terapêutico. Depois é que iniciou o lazer. E quando esse pessoal começou a descobrir, entre aspas, a praia de Camboriú, começou a vir para cá, Balneário Camboriú nunca mais perdeu esse status, né, de praia top. Então nós sempre tivemos os maiores edifícios de Santa Catarina e agora já estão indo para a América, né, os mais altos da América. Então a construção civil de Balneário Camboriú tem essa história. Já tivemos aí o edifício Kennedy, que foi o maior de Santa Catarina no início dos anos 70, mas não tem garagens. Esse apartamento não tinha garagem, né? Porque o camarada vinha para cá, era a sua segunda opção, vinha para passar alguns dias. Então, até nos anos 90 tem edifício aí que pelo menos nem o edifício todo tem garagem. Né? E aqueles estacionamentos que ocupam a rua inteira, né? Claro. Ali na rua 2000, por exemplo, é quase toda tomada de não tem estacionamento na rua porque tem... Então isso foi muito precário. A coisa evoluiu, as leis evoluíram, né? E hoje nós temos um padrão construtivo aí de excelência. Eu me recordo muito bem, lá pelos idos de 1988, por exemplo, eu dizia no Olho Vivo na Notícia, na Rádio Camboriú, os tubarões da construção civil estão atacando em Balneário. Por quê? Pela garra, pela determinação, existia aquele boom de construção, né? E as leis não estavam bem regulamentadas, então, e o pessoal acabava construindo de qualquer jeito, né? E não deixava de ter razão, né? Quando não tem lei, a coisa fica assim mesmo. Então, as construções daquele tempo são muito precárias, são muito ruins, de fato. Hoje não. Hoje a gente pode agradecer o fato de nós termos um sistema construtivo vertical. Imagine se isso fosse horizontalizado, rapaz. Nós estávamos já batendo em Florianópolis. A agressão ao meio ambiente, os morros já estavam tomados. Então é muito melhor, eu acho, até para o meio ambiente, que seja alto. Aí tem um outro que não gosta da sombra na praia, mas tu ir no verão na praia, tu vai ver que 90% estão amparados da sombra. Na sombra. Tu vai assim nessas prainhas, ali na prainha ali, tu vai ver que o pessoal fica tudo debaixo das árvores. Então lá um ou outro tem um que gosta de ficar torrando lá o dia inteiro, né? Umas mulheres principalmente. Claro, eu gosto de ficar olhando, na sombra olhando. Na sombra. Então assim, com a minha na praia, assim que é sol quente, tu passa numa sombrinha, até que é bom, rapaz. Legal. Agora, claro, daqui a pouco tem um corte de bolo, parabéns a você ali na rua 3100 aqui em Balneário Camboriú, que é uma coisa legal, resgata um pouco da nossa história também, mas eu fico pensando assim, né? Quanta mudança passou Balneário Camboriú em tão pouco tempo. Eu até falei, quero até repetir, tem uma frase, não sei, uma construtora, acho que lançou esse slogan, Balneário Camboriú, 52 anos, com corpo de 100. Mas por que ele falou assim? Quer dizer, a cidade continua bonita, mas com estrutura de uma cidade mais ou menos grande, já de médio porte. Isso é lindo, né? Olha... Né? Um corpo de mais de 100, né? Porque tem muitas cidades centenárias. Para a cidade é bom, para as mulheres não. Não, para as mulheres não, né? Para as mulheres pelo contrário, Deus estou fora. Aí só a pomada minâncora mesmo para resolver, né? Agora, Isaac, eu acho que a gente que vive em Balneário Camboriú, nós tivemos prazer, quando chegamos aqui, Balneário Camboriú estava completando 16 anos, isso foi em 1980, exatamente no dia 20 de julho, quando começou a atividade radiofônica oficialmente em Balneário Camboriú, que temos, na questão de Camboriú, outros projetos que já foram implantados, mas não deu certo na radiodifusão, mas no dia 20 de julho de 1980 iniciava para valer
ainda em caráter experimental, a Rádio Camboriú, que foi a primeira emissora de rádio, e nós tivemos a oportunidade de ser o primeiro funcionário registrado da Rádio Camboriú à época. Então isso já faz parte da história. Do patrimônio histórico. Já sou do patrimônio histórico. Olha, Isaac, a gente podia ficar aqui o dia todo falando de Balneário Camboriú, que tem muitas coisas para falar sobre turismo, sobre essa questão que eu até hoje entendo que a divisão territorial de Camboriú com Balneário Camboriú não foi o ideal, mas para a época era o que se apresentava, né? Eu acho que o Rio seria a divisa natural. Seria, mas aí o Camboriú perderia o colégio agrícola. Aí não queria, né? E naquele tempo o pensamento era agrícola, o país era agrícola, né? Sim. E ali estava sendo do pensamento agrícola. Então não caberia uma cidade que não tinha nada a ver com agricultura ganhar um centro de excelência daquele. Colégio agrícola. Né? Então inventaram uma outra divisa para a cidade. Mas nós estamos aí com uma pesquisa, mais o professor Magru Floriano. Grande abraço, Magru. Uma pesquisa muito intensa sobre a região, toda a região. Vai mudar toda a história da região. Nós estamos com as investigações aí e está apontando aí para um grupo que vinha com ideias de colonização para toda a região, uma coisa meio orquestrada. Sempre tem uma mal intenção nisso aí, sempre tem dois políticos e está apontando aí para dois camaradas aí que viveram, sabe aquele cara que entra governo, sai governo e muda ideologia, o cara está sempre no poder. Existia dois camaradas desses em Santa Catarina, um deles inclusive foi responsável pela saída da sede da Barra para Camboriú, ele foi o primeiro engenheiro do estado que disse que tinha que sair dali. Então eles orquestraram um sistema de colonização que inclui o Baltazar Pinto Corrêa. Ele não foi só o primeiro fundador da Sermaria de Balneário Camboriú, teve outra cidade na região que ele foi fundador, foi o primeiro morador também, junto com esse projeto. Assim como Tomás Garcia também saiu de Camboriú e foi para Itajaí com outro projeto de colonização. Junto com Agostinho Alves Ramos de Itajaí, que para muitos é considerado o fundador até de Itajaí. Então tudo isso aí fazia parte de um grupo. E teve uma curiosidade aí que eu descobri aí, que a Carta de Sesmaria do Baltazar Pinto Corrêa foi o primeiro despacho de Dom Pedro I. Opa! O primeiro despacho dele. Eu filmei o livro e está no YouTube. Então tu vê assim o despacho anterior do Dom João, e tu vira a página do verso assim, é Dom Pedro despachando a Carta de Sesmaria dele. Isso ainda não me deixa eu provar que ele veio com a família real em 1808. Porque para conseguir um despacho imperial assim, tão ligeirinho, tu tinha que ter um certo... Tinha que estar 5 anos. Então, todo esse projeto aí de macro-regional de colonização, isso aí foi uma coisa orquestrada, Itajaí, Ilhota, Gaspar, Belchior, Baltazar, os três reis magos, fazendo aí a colonização de Santa Catarina. Então é uma história muito bonita, muda a história de Itajaí um pouco, o foco da história de Itajaí vem tanto de Itajaí como Balneário Camboriú, passa para a Praia Brava. A Barra foi de direito a institucional, a primeira localidade, mas a Praia Brava é que começou tudo, tanto para Itajaí como para Balneário Camboriú. Nós estamos com registros assim, antiguíssimos da Praia Brava. Quero, quando vocês tiverem já conclusivo esse estudo, que venham, por favor, aqui conosco, tá? Podemos fazer contigo aí, o Magru Floriano. Trazemos, vamos marcar. Nós estamos aí, inclusive Itajaí nós fizemos 3 já. Inclusive recentemente agora fizemos ele, o Ivan, o professor Edson, fizemos um debate público. O Edson Dávila. Perfeito. Estamos fazendo uns fóruns aí, é muito interessante. Valeu. Muito legal. Isaac, eu quero voltar nessa história com certeza com vocês aqui conosco. A gente vai ter que correr para comer o bolo agora, na 3:100, tá bom? Um abraço, obrigado pela visita aqui. É sempre bom vê-lo, tá? E com grande prazer, com grande satisfação. Esse é uma pessoa que eu sempre digo, repito, é responsável pelo resgate histórico, não apenas do Balneário Camboriú, mas nossa região. Não sabia desse trabalho com o Magru Floriano, mas com certeza a gente vai voltar a falar sobre o assunto. Grande abraço, Isaac. Valeu, obrigado.